Muito boa noite, José Eduardo Leitner, Fernando Balan, José Roberto e a todas e todos que estão nos vendo e ouvindo para acompanhar mais uma live do turboempreendedor.com.br em cooperação com a Sagres. Hoje vamos apresentar um tema que é de grande repercussão e impacto nas empresas brasileiras, que é a reforma tributária de 2026, que começou a valer e tem muitos detalhes que muitos empresários, executivos, lideranças ainda não perceberam. Acreditam que só reforma tributária é um assunto para advogados e contadores, e na verdade não é, porque mexe na estrutura de custos, formação de preço, mexe no mercado, com a concorrência, e é sobre tudo isso que o José Roberto vai falar. Então, sem mais delongas, vamos passar a palavra para ele. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos. Primeiro quero agradecer a oportunidade ao meu xará José Leitner, Fernando Balan, Alfredo Passos. É um prazer estar aqui com vocês e vamos tentar nessa horinha que vai seguir, né, explicar um pouco do que é a reforma tributária com foco nos impactos das pequenas e médias empresas, ok? Maravilha. Feito. Só quando você estiver pronto, jogar a apresentação na tela, a gente pode começar. Ok, vamos lá. Só um momento. Famoso, quem sabe faz ao vivo. Passei por isso ontem. É isso aí. Estão vendo a minha tela? Estamos vendo agora. O palco Ótimo. é seu, José Roberto. Então tá bom, vamos lá. Pessoal, só para a gente definir o escopo, eu vou usar um linguajar mais coloquial, tá? Menos formalismo, tentar empregar aqui uma abordagem mais prática, tá bom? Fiquem à vontade para fazer perguntas, a gente vai ter uma curadoria aqui das perguntas, ok? E à medida que a gente for avançando em cada tópico, cada slide, a gente faz aqui dá uma repassada nos principais pontos para a gente não deixar passar aquilo que é mais importante, ok? Vamos lá. A gente estruturou a apresentação aqui tentando seguir um sentido mais cartesiano, né? Então, o que vai mudar, como vai mudar e quando vai mudar. Lá no final, a gente vai fazer aqui vai recapitular quais são os temas importantes e vai propor um plano de ação. E, claro, em caráter bem conceitual, mas um plano de ação para que as empresas tenham em mente ali, tenham sedimentado. Se a gente sair daqui com isso na cabeça, né, ter sedimentado exatamente para onde eu devo ir, a gente considera que chegou aqui no objetivo final da apresentação. Tá? Objetivamente, então, o que vai mudar? Muito tem se falado de IVA dual, de redução de número de tributos, de incidências diferentes. Vamos tentar ver aqui nesse slide exatamente o que vai mudar e como vai mudar. A gente vai ter a substituição de alguns tributos, tá, por outros tributos. A gente vai ter o ajuste de um tributo específico e a criação de um tributo novo. Vocês estão vendo meu cursor em amarelo aqui? Foi especialmente definido para essa apresentação, ok? Vamos lá. O PIS e a COFINS, eles serão substituídos por um tributo só, que é a CBS. São contribuições federais que a gente tem hoje sobre o faturamento, né? E essas contribuições vão ser substituídas pelo CBS, que é uma parte do que a gente chama de IVA dual. IVA dual por quê? Porque a gente vai ter o IBS, que vai substituir quais tributos? O ICMS, o Imposto sobre sobre operações de circulação de mercadoria e alguns serviços, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Tem outras hipóteses de incidência aí que não são só serviço, né? Algumas seções de bens, direitos, tal, mas, no geral, é o Imposto sobre Serviço. Aqui a gente já vê a quebra de um paradigma importante, tá, pessoal? Qual seja, quando a gente fala aqui de IBS, veja que a gente vai ter um tributo de competência combinada, né? Hoje, quem arrecada o ICMS são os estados, quem arrecada o ISS são os municípios, e a gente vai ter aqui um tributo só que vai contemplar tanto operações de circulação de mercadoria quanto prestação de serviços, tá?
esse recolhimento combinado que a gente vai ter vai ser gerido, saiu agora, né, no final do ano, finalmente a lei complementar que conclui a legislação de regulamentação geral da reforma, ainda estão faltando os regulamentos, mas ela passa a competência pela administração desses tributos ao que a gente chama de comitê gestor do IBS. Hoje, cada estado, né, cada secretaria de fazenda faz a administração do ICMS, cada secretaria de finanças ou órgão semelhante, né, tem vários nomes aqui que o pessoal usa, cada secretaria de finanças dos mais de 5.500 municípios faz a administração do ISS, e isso tudo vai ser gerido quando a gente começar a cobrança do IBS, a gente vai ver no próximo slide, por um comitê gestor formado aqui por membros tanto dos estados quanto dos municípios, ok? O PIS e a COFINS continuam sendo administrados, a CBS continua sendo administrada pela Receita Federal do Brasil. Então, de cara, sai PIS e COFINS, entra a CBS, sai ICMS e ISS, entra IBS, ok? Esses dois caras juntos são o que a gente chama de IVA dual, ok? Vamos lá. O IPI, ele não vai desaparecer. Na verdade, o IPI ele vai ter as alíquotas reduzidas a zero e vai ser determinada uma lista de produtos que terão tributação do IPI. Quais são esses produtos? Os produtos que também são industrializados na Zona Franca de Manaus. Justamente para a gente não ter uma competição interna com a Zona Franca de Manaus, que é uma região incentivada, que não deve, assim, a gente não, o que é a Zona Franca de Manaus? A gente não tem tributo dentro dessa zona específica. Então, se eu tiver um produto com tributação semelhante, não faz sentido, eventualmente, eu permanecer na Zona Franca de Manaus. Então, vai ter uma lista negra, que é uma blacklist dos produtos que podem gerar competição com os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. Ok? Finalmente, a gente vai ter a criação do imposto seletivo. Esse é o famigerado imposto do pecado, aquele imposto que vai incidir sobre bebidas açucaradas, veículos poluentes. Tem uma lista específica aqui, a gente não vai ter muitos contribuintes nesse caso aqui, vai ter uma tributação concentrada, mas não deixa de ser um tributo novo. Ok? Então, já que a gente já sabe quais são os tributos que serão substituídos ou que sofrerão algum tipo de ajuste e o que será criado, né? Vamos falar como isso vai mudar. Vai mudar da seguinte forma. A gente vai ter novas incidências. O que são incidências, né? Incidências são as situações em que a gente verifica que o tributo deve ser pago pelo contribuinte ao erário, ok? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu gosto sempre de falar em termos de exemplo. Uma incidência nova que a gente vai ter tanto para a CBS e para a IBS, e toda vez que a gente falar aqui desses quadros, a gente está falando do IVA dual, tá? IBS e CBS, que vão ter sempre as mesmas bases, as mesmas incidências, ok? A regra é idêntica para ambos os tributos que compõem o IVA dual. Por exemplo, hoje, quando eu vendo um bem do meu imobilizado, vamos falar um pouco de contabilidade aqui, tá? O que é o bem do imobilizado? Vamos imaginar que eu sou uma indústria que faço água, tá? Eu engarrafo água. E eu compro um caminhão para fazer o transporte da água que eu vendo. Esse caminhão, ele vai lá para o que a gente chama de imobilizado, porque não é um bem da minha venda, ele é um bem que eu uso por mais um exercício, né? Eu uso sempre na minha operação do dia a dia ali, ok? Hoje, quando eu faço a venda de um bem imobilizado, eu não tenho tributação da ICMS, é uma hipótese de não incidência que a gente chama, ok? E eu tenho exclusão desse valor, dessa receita da venda desse bem aí, eu tenho exclusão desse cara da base de cálculo de PIS e COFINS. De maneira que, praticamente, eu não tenho tributação sobre essa transação. Pode ser que eu apure um ganho de capital do imposto de renda. Com o advento do IVA dual, eu vou ter que tributar essa transação. Inclusive, tem um parágrafo específico falando que eu tenho que tributar as vendas de bens imobilizados, tá como não circulante, mas a dicção é a mesma. A lei fala de bens imateriais, direitos. Ora, o que seriam bens imateriais e direitos? A gente pode fazer um paralelo com o próprio ISS, né? Hoje, quando a gente pega a lista de serviços, vamos ver lá, então, o que é a lista de serviços, né? O ISS funciona mais ou menos assim. Gente, ó, você vai tributar os serviços que estão numa lista de uma lei complementar, a chamada Lei 116, ok?
Se o serviço está lá, tributa. Se o serviço não está lá, não tributa. Por exemplo, até um tempo atrás tinha um serviço de, eu gosto de dar esse exemplo, taxidermia. Taxidermia é a arte de empalhar animais. Ninguém mais contrata esse serviço. No passado, esse serviço era contratado, né? Hoje quem faz esse tipo de atividade é a Polícia Rodoviária Federal. Então o pessoal tirou lá da lista. Então a lista ela é dinâmica, ela vai sendo alterada, né? Revigorada. Um dos itens que tem lá, por exemplo, é cessão de direito de uso de marca e sinal de propaganda. Então se alguém quiser usar a marca Sagres, vai ter que me pagar um valor e sobre esse valor que eu recebo pela cessão de direito dessa marca, eu tenho que pagar ISS. Isso é um bem material? É um direito? É um direito. Eu tinha tributação concentrada em qual tributo? Só ISS. Opa, mas agora essa tributação ela vai ser feita pelo IBS. O IBS ele também não se propõe a contemplar um tributo de competência estadual? Será que potencialmente nessa transação eu não vou ter um acréscimo de tributação? Potencialmente sim. Então, a primeira mensagem que a gente passa aqui nessa elipse. Gente, a gente pode até ter uma redução de tributos, nominalmente um pelo outro, mas a gente tem que ficar esperto, de novo, vou ser bem coloquial aqui, nas novas incidências, principalmente as que elas se referem a bens imateriais, direitos, locações que não são, ou não tem tributação atualmente, ou tem tributação só por algum desses tributos aqui. Combinado? Avançando. Zé, então você está falando para mim que, por mais que eu tenha menos tributos, pode ser que eles alcancem mais atividades para tributar? Sim. Só que na outra mão, o que acontece? Eu vou ter uma base ampla de créditos. O que é isso? Vamos dar um exemplo aqui, ICMS. ICMS é um tributo não cumulativo, né? É o que a gente chama de IVA. É um IVA imperfeito, mas é um IVA que a gente tem hoje. Então, o que é esse IVA? Vou imaginar que eu compre... Vou pegar o que tem à mão aqui, hein, pessoal? Vamos ver se eu não pego nada impróprio. Mas o que eu venda é grampeador, né? Vou imaginar que eu comprei o grampeador a 100. Na nota de compra desse grampeador vai ter um ICMS destacado ali. Vou imaginar o ICMS aqui, vou pegar São Paulo, 18%, ok? Esses 18 da nota, o que eu vou fazer? Eu vou guardar num bolso aqui, como crédito, ok? Quando eu revender esse grampeador, vamos assumir que eu vou vender ele a 200. Sob a mesma alíquota de 18, eu teria o quê? 36 na minha nota. Esses 36 eu ponho dentro do outro bolso. Chega no final do mês, eu faço offset. Eu tiro os valores do meu bolso e vejo quanto que eu tive de débito, 36, contra quanto eu tive de crédito, 18. A diferença é quanto eu tenho que pagar, ok? Esses créditos, atualmente, eles são limitados. Eu só posso tomar crédito sobre produto de revenda, esse cara que eu comprei e revendi, insumos, né? No caso do ser uma indústria, ou seja, matéria-prima, material de embalagem, e outros casos muito restritos. Com a base ampla de crédito, eu vou poder tomar crédito de tudo que tem tributação de CBS e IBS, a não ser aquilo que seja de consumo pessoal. Então, a rigor, todos os gastos que eu tenho com manutenções, que hoje eu não posso tomar crédito, por exemplo, de CMS, gastos com... Pegar um gasto aqui bem esdrúxulo, o pessoal está perguntando bastante. Eu faço uma celebração de final de ano com o meu time, do meu time de vendas. Você vai poder tomar crédito desse gasto? Sim, vai poder tomar crédito desse gasto pelo que está escrito na lei complementar. Então, segunda questão, eu posso ter novas incidências, mas eu também vou ter mais crédito. Então, primeiro recado aqui, faça contas. Não assuma só que você vai ter um aumento de carga tributária, porque você também tem que fazer a apuração dos créditos correspondentes, que também serão maiores, ok? Agora, em termos de regra, tem 3 situações aqui que são importantíssimas a gente falar. Cálculo por fora. Gente, mas o que é isso, cálculo por fora, sem GROSSAP? Vamos lá. Perdão para quem já está habituado aí na lida com tributos indiretos, tá? Quando a gente fala aqui de PIS/COFINS, ICMS, o que acontece? Vou imaginar que o valor do meu grampeador seja R$100. A base de cálculo, por exemplo, do ICMS, na operação de venda, se eu vender para o Leitner esse grampeador, ela não vai ser R$100. Sabe o que a legislação fala? Ela fala assim, gente, a base de cálculo do ICMS tem que contemplar o próprio valor do ICMS. Caramba, gente, como eu faço isso?
eu tenho que incluir nesse 100 a carga tributária do ICMS para depois aplicar a alíquota. Olha que coisa bem brasileira, né? Como que a gente faz isso? Faz uma regrinha de 3, né? Isola o X, você vai fazer o quê? Divide o 100 por 1 menos a alíquota. Assumindo uma alíquota de 18%, o 100 pularia lá para uns 115, 120 reais. E isso acaba com esses caras aqui, com o IVA dual. A CBS e o IBS têm como base de cálculo os próprios 100, que correspondem ao valor do produto. Ou seja, ajuda e muito para critérios de precificação, determinação do valor da operação, ok? Isso aqui é uma mudança de paradigma muito importante. Só tem uma pegadinha aqui. A gente vai ver no próximo slide que a gente vai ter um fade out, o ICMS ele vai sumindo para entrar o IBS no lugar dele, o ICMS e o ISS, né? Enquanto a gente tiver esses dois caras vivos, o ICMS e o IBS, porque eles vão ter, de novo, um vai começar a sumir e o outro vai começar a aparecer. Ou seja, eles vão conviver durante um tempo. Do jeito que está a tributação hoje, potencialmente o IBS vai entrar na base de cálculo do ICMS. Ok? Mas isso aqui é um tema muito, muito específico. Apesar de ser um tema muito específico, é importante a gente só dar um highlight rápido aqui. Ok? Até porque depois a apresentação vai ficar gravada, o pessoal dá uma olhadinha nesse tema. Mas, então, continuando. No que diz respeito à dinâmica de tributação. Cálculo por fora, tá claro? Podemos avançar? Pessoal, se tiverem dúvidas, por favor, vão colocando aí, ok? Alíquotas padronizadas. Olha que maravilha isso, gente. De novo, não, vamos mudar aqui. Caneta. Às vezes o cliente liga aqui para a gente e fala assim, Zé, eu quero vender uma caneta no Brasil. Eu quero saber qual que é a tributação da caneta dentro de cada estado. Além da caneta, eu vou vender também régua, ok? Você vai pesquisar para mim qual que é a tributação de caneta e de régua em cada estado. Gente, pode ser que a caneta tenha uma alíquota e a régua tenha outra alíquota, dentro do mesmo estado. Ok? Então pode ser que em São Paulo ambas estejam sujeitas à alíquota de 18%. Mas pode ser que no Rio, uma está sujeita à alíquota de 22% e a outra está sujeita à alíquota de 24%. E isso a gente tem que determinar por NCM. NCM são aqueles 8 numerozinhos que a gente usa no mundo, na verdade no mundo inteiro são 6 algarismos, no Brasil e os países do Mercosul são 8, né? Porque o Instituto tem que tropicalizar. No mundo inteiro a gente usa esses numerozinhos para determinar estatísticas do comércio exterior, aqui no Brasil é para determinar a tributação. E você tem que combinar tanto a posição do NCM quanto a descrição do item. É muito chato entrar em 27 regulamentos do ICMS para ver a tributação desse cara e desse cara. Com o advento aqui da reforma tributária, tanto para a IBS quanto para a CBS, esses caras vão ter a mesma alíquota. Exatamente a mesma alíquota dentro do Estado. Zé, e se tiver uma redução? Porque eu ouvi dizer que na reforma tributária eu vou ter reduções de alíquota. Exatamente. Você vai ter reduções de alíquotas, por exemplo, para alimentos, dispositivos, peguei minha colinha aqui, porque não é fácil lembrar de tudo, tá? Dispositivos médicos, alimentos, serviços de saúde, medicamentos. Essas reduções, elas são padronizadas em ambiente nacional. Se um estado aplica, todos vão aplicar. Por quê? Porque já está previamente determinado na Lei Complementar 214, que é a lei que regulamenta a reforma tributária. Ou seja, isso aqui vai ajudar bastante a determinação da tributação correspondente. Ok? Podemos avançar? Está quase terminando, gente, esse slide. Zé, deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta aqui. Por favor. A questão do cálculo por fora, ela talvez seja um pouco mais complexa para entender. Então, como é que eu entendi isso para ver se está fazendo sentido e para ajudar quem está nos assistindo também? É como se a gente dissesse o seguinte, olha, no ICMS, o imposto fazia parte do preço final do produto na nota fiscal. No IVA dual, o imposto passa a ficar por fora do preço. Por exemplo, eu vou chutar aqui, tá? Então, por exemplo, imagina que a gente tivesse, sei lá, um produto em São Paulo com ICMS 118, né? Para que restasse R$100, eu tinha que fazer a conta inversa do preço para encontrar a base de cálculo superior a isso.
e que nessa base de cálculo, aplicando 18%, me daria um preço final de 100. O que você está dizendo agora o imposto vai ficar por fora. O seu preço vai ser 100, ponto. E aí em cima você vai calcular o imposto, que vai ter uma certa alíquota, e a partir disso se recolherá, inclusive, o crédito tributário. É isso? É isso. O que você acha da gente fazer um exemplo junto aqui? Vocês estão vendo a minha tela? Sim, se puder dar uma aumentadinha na letra, acho que vai ajudar a gente. Vamos lá. Perfeito. Hoje, vamos pegar aqui o caso do ICMS, né? Vou imaginar que o valor do produto é 100 e eu tenho uma alíquota de 18%. Qual que é a base de cálculo do ICMS? Você tem que pegar esse cara aqui, ó, e dividir por 1 menos a alíquota do ICMS. Então, a base de cálculo dele vai ser aqui, ó, R$ 121,90, 122. Eu tinha chutado quanto? Mais ou menos isso, né? Acho que uns 120. Qual vai ser o valor do tributo? Esse cara aqui, que é a base de cálculo com a própria carga do ICMS por dentro, vezes os 18. O IBS, vamos assumir que o IBS ele tem a mesma alíquota de 18, tá? Ele vai ficar assim, ó. Qual que é a base de cálculo do IBS? O 100. Objetivamente, é isso. Ou seja, Okay? E aí é por isso que a gente tem a questão da carga tributária, porque individualmente aqui ele vai dar R$18, que é menos do que R$ 21,95, porque a gente forçou uma alíquota de 18. Mas, obviamente, aí o governo estaria abrindo mão de arrecadação. Então, ele aumenta a alíquota do IBS para compensar, né? Exato. E aí a gente já pode ir para com relação à alíquota, tá vendo que está escrito aqui, ó, aguardando, porque a gente não tem ainda as alíquotas. Eles devem estar fazendo conta de todo tipo. Exato. E como que essas alíquotas estão sendo determinadas? Sendo feito um estudo da arrecadação atual dos tributos, quais sejam lá o ICMS, ISS e tal, para ver mais ou menos quantos estados eles arrecadam, para quando a alíquota for determinada, não ter perda de arrecadação e também não ter um aumento de carga tributária de maneira exponencial. Isso aqui é interessante. Você sabe que há um tempo atrás, alguns estados eles majoraram as alíquotas internas de ICMS. Sabia? Então, assim, estado que tinha alíquota de 18 foi para 19,5. Estado que tinha alíquota de 18, 17 foi para 20. Fala, caramba, mas por quê? Teve uma coincidência. Justamente nessa época, começou-se a discutir o projeto de lei da reforma, já estava sendo discutido há algum tempo, e o pessoal viu, é uma coincidência, tá? E lá estava, não que o pessoal viu, lá estava escrito que as alíquotas desses caras aqui, principalmente do IBS, que vai substituir o ICMS, ela seria determinada com base nesse montante de arrecadação. Coincidentemente, as alíquotas do ICMS subiram antes, né? Que produziam um aumento dessa arrecadação. Ok? Podemos seguir? Então vamos lá, sempre falando bastante para a gente não esquecer. Novas incidências. Gente, temos que ver se alguma coisa que eu já faço hoje não vai passar a ser tributada. Legal, mas eu também vou ter mais créditos. Vamos fazer conta, importante. Mudou o critério de cálculo e as alíquotas vão ser mais fáceis de serem identificadas. Top. Recolhimento no destino. Hoje, quando eu faço uma venda, por exemplo, de São Paulo para o Rio, aquele ICMS que vai na minha nota, eu recolho para qual estado? Para o estado de São Paulo. A não ser nos casos de substituição tributária, que eu tenho um arranjo entre o meu estado e o estado de destino, eu sempre recolho para a origem, tá? Esses dois caras aqui, o IVA dual, CBS e IBS, eles vão ser recolhidos para o destino, ok? Então, nesse exemplo que eu dei, São Paulo, Rio, vai ser recolhido para o Rio, não mais para São Paulo. Isso aqui é importante quando a gente fala de malha logística, por exemplo, tá? Juntamente aqui com a eliminação dos incentivos fiscais. Porque a gente percebe uma tendência das empresas se posicionarem mais próximas dos centros de consumo delas. Você pega as operações, faz ali um mapa de calor, onde está o meu cliente? A tendência é que eu fique mais próximo dele justamente por conta disso, tá? Já vou até pular aqui para a eliminação dos benefícios fiscais, depois a gente fala desses outros dois caras aqui. O que são esses incentivos fiscais? Quem opera, por exemplo, com marketplace no B2C, né? Ou quem faz importação e revenda. Vocês já devem ter ouvido falar assim, puxa vida,
tem um tal de TTD em Santa Catarina, Tratamento Tributário Diferenciado, né? Que eu vendo lá de Santa Catarina, ponho 4% na nota, mas eu pago 1%, 1,4%, que é um crédito presumido que é concedido pelo Estado. Tem um tal de corredor de importação lá em Minas Gerais, que me permite importar com diferimento de ICMS, ou seja, eu não pago ICMS na importação. Se eu fosse comparar com São Paulo, para eu tirar a mercadoria do porto é 18%, né? Que eu tenho que desembolsar. Pô, lá em Minas eu não pago, mas também não tomo crédito. E, puxa, tem um crédito presumido, eu ponho 4 na nota e pago alguma coisa ali em torno de 1,3%, 1,5%. Esses incentivos que são concedidos pelos estados ao contribuinte não são benefícios gerais. A gente tem produtos que são beneficiados no Brasil inteiro. Por exemplo, insumos agropecuários. Tem isenção, operação interna e redução na base de cálculo, mas é para o produto, independente de onde e por quem ele seja comercializado. Máquinas e equipamentos, convênio 52, também tem reduções de ICMS, tá? Esses incentivos aqui, a gente está falando do quê? Do cara que foi lá negociar com a Secretaria da Fazenda e obteve um benefício para ele. Esses caras vão subir, esses incentivos vão sumir. A gente não vai desligar o ICMS? Então, se desliga o ICMS, vai ter que desligar os incentivos do ICMS também. Esse cara aqui, a eliminação dos incentivos com o recolhimento no destino, a gente entende que eles provocarão uma rediscussão de malha logística e reposicionamento dos negócios. Tá? Então, aquele cara, por exemplo, que foi para o Nordeste, o cara foi lá para Alagoas, tem um crédito presumido lá de um CD, ou tem um benefício do Prodep em Pernambuco, e que ele está lá só por conta do benefício, a tendência é que ele reavalie o posicionamento desse negócio lá, dessa unidade de negócio nesses estados, se isso foi motivado simplesmente ou somente, ou majoritariamente, pela concessão de benefício fiscal. Porque não vai adiantar eu estar lá se eu não tenho mais benefício fiscal e o meu centro de consumo está concentrado, por exemplo, no Sul-Sudeste. Tá claro, pessoal? Desculpa a chatice, que esse cara aqui é importante, tá? E Zé, os eu acho que incentivos fiscais vão sumir. Isso aí mata uma charada muito grande. Você falou de corredor de importação, por exemplo, né? Hoje está forte lá em Roraima, por exemplo, falando de importação por Roraima. Então, isso acaba diminuindo o fluxo no Porto de Santos, por exemplo, que é o mais forte do Brasil. Então, se você iguala as coisas, né? Você, com esse recolhimento de destino e mais essa eliminação de incentivo, você acaba favorecendo lugares como o Porto de Santos, né? Exato. Bala, isso que você está falando é super importante. Eu estou olhando para 2 telas aqui, por isso que eu estou olhando para baixo. Está vendo o rosto de vocês aqui e a apresentação. Depois vocês me chamem a atenção. Isso que você colocou é muito importante porque a gente pode classificar isso como um efeito colateral. Porque hoje, como você falou, a gente tem um êxodo aqui das outras... Hoje não, né? Já faz um tempo já. A gente tem um êxodo das transações de São Paulo para outros estados em decorrência da concessão de incentivos fiscais pelos estados. Ok? Fechado. Será que quando eu começar a migrar esse fluxo de malha logística para o estado de São Paulo, eu vou ter infraestrutura para atender isso? Sei lá, se eu pegar um trecho aqui de São Paulo, Paraná, eu vou ter carro disponível para rodar, subir, descer com o carro cheio sempre? Será que isso não vai ser um desafio para as torres de controle aí das transportadoras? Outra questão, eu estou lá num determinado estado, né, que me concedeu um benefício fiscal, e eu tenho uma operação no Tripiel, eu tenho uma operação num CD alugado, eu contratei posições pallets dentro do operador logístico. Será que eu não vou ter, eventualmente, alguma discussão aqui, impacto de real estate? Se eu tiver que movimentar aqui ativos, né, imóveis, aluguéis. Então, cara, aqui eu acho que isso aqui pode dar uma revolucionada aqui no que a gente tem em termos de percepção de posicionamento de negócio para os próximos anos. E como isso já está acontecendo, viu, Zé? Porque a gente tem um cliente que é exatamente esse exemplo que você deu. E ele está aqui em Barueri, para você ter uma ideia. Então, assim, já está refletindo o que está acontecendo lá em Santos, uma região que está aqui, sei lá, 200 quilômetros de distância. Entendeu? Então, isso vai refletir com certeza. E uma questão, e como você fala, outro ponto importante, Balão, quando você fala que já está refletindo, a hora de fazer cálculo para tomar decisão é agora. Porque pode ser que, a gente vai ver no próximo slide, que o ICMS ele vai sumir em 33, na verdade. Mas pode ser que no meio da transição já não faça mais sentido em termos financeiros de eu estar em outro estado.
Porque como eu vou ter uma redução paulatina do ICMS, eu também vou ter uma redução paulatina dos incentivos. Pode ser que na metade do caminho, pô, no meu DRE, no bottom line, eu já falo, pô, estou perdendo grana. Se nessa equação a potência que vai ter mais valor é a logística, e conforme vai passando o tempo, a potência tributária vai perdendo força na equação, putz, pode ser que na metade do caminho, ou já no começo do caminho da transição, eu tenha que fazer essa mudança. Ok? E para fechar, split payment. Isso aqui tem um slide específico para esse cara, eu vou botar medo em todo mundo aqui. E a apuração assistida. O que é apuração assistida? Vai ter também um slide específico aqui, mas basicamente toda a escrituração que a gente tem vai mudar só para a nota fiscal, tá? Hoje, só antecipando bem rapidamente, nesse exemplo que eu dei, né? Compra aqui o grampeador, vende, guarda o crédito no bolso, põe o crédito no outro bolso. Isso tudo é feito com base em escrituração pelo contribuinte, no caso eu, que compro e revendo o grampeador, né? E em arquivos eletrônicos, que eu tenho que mandar mensalmente para o fisco, para mostrar a compra, a venda, a apuração do tributo e tal. Isso tende a sumir, aliás, vai sumir com a apuração assistida. Ok? Algumas mensagens importantes. Ok, seu Zé Roberto, você falou que tem os tributos vão ser substituídos, que vão ter novas incidências, você encheu nossa cabeça aqui para tomar cuidado com essas novas incidências, mas vai ter crédito, a dinâmica de recolhimento e apuração vai mudar, eliminação de incentivo, para mim está claro, só bater o olho aqui eu consigo pegar. Mas e o Simples Nacional? O que vai acontecer com o Simples Nacional? O Simples Nacional será mantido. O Simples Nacional será mantido. Pois é, hoje quando eu recolho o Simples lá no meu DAS, eu tenho tudo que é tributo lá dentro, né? Imposto de renda, PIS, COFINS, ICMS. Esses caras vão sair e esses caras vão entrar. Simples assim. Ok? Então, o Simples Nacional vai ser mantido. Simples Nacional, o MEI, foi criado até o Nano Empreendedor, né? Pela própria Lei 214, uma nova modalidade, tá? Isso aqui vai ser preservado. Mas o que é importante para as pequenas e médias empresas se atentarem, principalmente as empresas do Simples Nacional? Gente, essas novas incidências podem ser que elas tenham impacto no meu enquadramento. Vamos lembrar que a Lei Complementar 123, que é a que determina a tributação pelo regime simplificado, pelo Simples, ela excetua ali, né? Ela tem, só determinadas atividades podem estar no Simples. Então, primeira coisa, ver o impacto que isso vai ter em termos de enquadramento. Potencialmente não vai mudar, mas é sempre dar uma olhada. A gente até colou aqui, o que a Lei Complementar 123 e a 214 falam, né? Olha, para fins da lei complementar, que é a lei complementar do Simples, devem ser consideradas todas as atividades econômicas. Então, se hoje, majoritariamente, eu presto serviço, mas eu comecei a alugar esse cara aqui, vou imaginar que eu alugo grampeador, eu tenho que considerar também, com base em habitualidade, recorrência, né, dessa operação, se isso aqui não vai desvirtuar ou descaracterizar ou provocar o reenquadramento da minha atividade. Então, primeira questão. A segunda questão é o seguinte, agora bem técnico, tá? Se tiver contador aí, é importante. O que acontece? No Simples, qual que é a base de cálculo para eu recolher os tributos? É a receita bruta, ok? O que acontece? Não muito distante, no passado não muito distante, o conceito de receita bruta ele mudou. Tá? Primeiro, que ele passou a contemplar não só mais as receitas de venda de produtos e serviços, mas também outras receitas, o que potencialmente aumenta a minha base de cálculo. Aumentando a base de cálculo, pode ser que eu aumente meu tributo. E a própria lei, ela fala assim, escuta, olha, receita bruta também compreende as receitas das operações com bens materiais, imateriais, direitos, ou seja, ele está deixando claro, ele fez questão de escrever expressamente na lei que essas novas incidências aqui, elas compõem a receita bruta para fins de cálculo do recolhimento unificado pelo Simples, ok? Então, independente daquilo que a gente expôs aqui, da organização aqui, né, das principais mudanças, né, o que vai mudar e como vai mudar, para as pequenas e médias empresas. Pessoal, tem que dar uma olhada na lei, ver quais são as novas incidências, fazer cálculo dessa base aqui de crédito, para não ter nenhum sabor ali na frente, falar, olha, puxa vida, você recebeu uma notificação, falando, olha, estou vendo aqui que você começou a transacionar aqui, aliás, está
está vendendo coisa que tem incidência nova. Será que você está no enquadramento certo? Será que a determinação da sua receita bruta está adequada? Será que você está colocando lá, por exemplo, exploração de direito na sua receita bruta? Isso é importante a gente ver. E percebam que é um conceito bem etéreo, né? O que é... Talvez em termos de direito internacional, a gente tem isso um pouquinho mais sedimentado, né? O que é exploração de direito, pessoal? Em tese, né, se você pegar aquilo que a gente tem em termos de Código Civil e até de doutrina de direito tributário, quando eu tenho uma propriedade intelectual e eu faço a exploração econômica dessa propriedade intelectual. O software, por exemplo, como eu falei agora há pouco, uma marca. Será que todo mundo vai conseguir fazer essa identificação de forma tão límpida, tão transparente? Porque a lei ela não tem uma extensão, ela não determina a extensão do que são esses direitos. Ok? Então, é importante ter essa discussão. Fechado, pessoal? Podemos continuar? Alguma dúvida? Nossa. Vamos avançar. Então, a gente falou o que vai mudar e como vai mudar, certo? Agora, o importante, quando esse troço vai mudar, pessoal? A gente procurou fazer uma calendarização aqui, ok? Vamos lá, 25 já passou, ok? 25, as empresas, na verdade, elas trabalharam na determinação dos enquadramentos, né, das transações, dos produtos, segundo os códigos, né, o famoso C-Class-Trib, que vai ser o código que vai identificar a tributação de cada transação ou de cada produto. Em 26 agora, as empresas têm que correr, aquelas que ainda não fizeram, né, para ligar as chamadas tags, né, que são os campos, né, e grupos de informações de IBS e CBS do IVA dual nos arquivos XML. Arquivo XML é a versão eletrônica da nota fiscal, tá, gente? A linguagem utilizada é XML. Então, 25 e 26, mais 26 aqui, são os anos de teste, tá? A gente vai ter a informação do IBS e da CBS na nota, não vai ter cobrança, vai ter só a informação, tá? Para quando virar a chave, o fisco ter certeza que todo mundo consegue praticar a tributação do IVA dual. Aqui que é importante. Em 27, a gente desliga o PIS e COFINS e liga a CBS, ok? Então, aqui em 27, não tem mais PIS e COFINS, tem a CBS. Já com aquelas regras que a gente falou, cálculo por fora, alíquotas bem definidas, tudo certinho. O IPI, a gente tem aquela readequação, né? Eu vou ter aqui a redução a zero e a manutenção da alíquota para alguns produtos. E eu tenho aqui o imposto seletivo também, em 2027, ok? Vamos lá. O ICMS e o ISS, o que vai acontecer? De 29 até 32, eles vão sofrer um fade-out, eles vão desaparecendo. Então, o que acontece? Em 29, a alíquota de ICMS e ISS, opa, ficou um I a mais aqui, perdão, pessoal, ela vai sofrer uma redução de 10%. Então, se a alíquota era 18, vai ficar, quanto vai ficar? 18 menos 10%. Eu sou péssimo, eu sou contador, mas eu sou péssimo de conta. Alguma coisa ali na casa de 16,2%, né? Em 2030, eu vou reduzir ela em 20%. 2031, 30%, 32, 40% e 33, sumiu o ICMS e o ISS. Ok? Então, eu vou reduzir de 90% a 60% a carga tributária de alíquota nominal. Isso aqui é importante, tá? Alíquota nominal. E nesse mesmo período de 29 até 32, eu vou subindo aqui o IBS, que vai substituir esses dois caras. Então, eu vou cobrar 10% da alíquota, 20%, 30%, 40%, chegou em 33%, pum, some esses dois caras e permanece o IBS. Ok, pessoal? De novo, não temos as alíquotas divulgadas. O que é importante a gente considerar aqui, gente? É o seguinte, ó, 2026... as empresas optantes pelo Simples Nacional e pelo MEI não estão sujeitas a IBS e CBS. Não estão sujeitas a IBS e CBS. E tem mais, eu não falei agora há pouco que as empresas contribuintes estão correndo, ou aqueles que não colocaram ainda, né? Mas estavam correndo para colocar as informações de IBS e CBS na nota fiscal, para quando virar em 2027 está tudo beleza? Isso também não é exigido das empresas do Simples Nacional e nem dos MEIs. Ok? Ah, Zé, então quer dizer que eu não tenho que fazer nada em 26 se eu sou do Simples, por exemplo. Nada, não. Você tem que fazer, como a gente falou, fazer os cálculos, né, da definição da tributação e principalmente considerar essa inovação trazida pela lei. O que a lei fala? Ela fala assim, gente, ó, se você optar pelo Simples Nacional ou pelo MEI,
vai continuar pagando o DAS normalmente em 27, que é quando liga o IBS, ou seja, vai trocar lá dentro do MEI, né? Perdão, do Simples, o PIS e COFINS pelo CBS, ok? Se você fizer a opção normalmente, como você faz todos os anos, nada mudou, ok? Mas eu vou deixar você escolher o seguinte: se você quiser tirar de dentro do seu DAS a CBS e o IBS, o que o pessoal convencionou de chamar de regime híbrido, você pode. Ou seja, você vai continuar pagando todos os tributos pelo Simples, mas esses dois carinhas aqui, ó, você vai tributar pelo regime regular. O que é o regime regular? Crédito na entrada, crédito amplo, em base ampla, débito na saída, ok? E toma cuidado, se você não falar nada, se você não se manifestar, automaticamente o fisco vai considerar que você está no regime geral de débito e crédito, ok? Ah, Zé, mas o que vai acontecer se eu optar por esse regime híbrido aqui, bicho? O que vai acontecer é o seguinte, cara. Você optando pelo regime híbrido, especificamente com relação a IBS e CBS, você vai estar no regime normal, regular de tributação. Vai tomar créditos e vai dar débitos de IBS e CBS, fazendo aquela apuração no final do mês. E o importante, os seus clientes vão poder tomar crédito de IBS e CBS. Opa! Pode ser então, vocês vão ver que vai ter um slide específico para isso, que eu sofro algum tipo de... Assédio é uma palavra meio pesada, né? Mas algum tipo de sugestão para discutir isso, né? Pode ser que o meu cliente, se for uma grande empresa, principalmente se eu opero no B2B, o cara pode chegar para mim e falar assim: puxa vida, você ficou sabendo que está um tal de regime híbrido? E olha só, se você adotar o regime híbrido, você vai destacar IBS e CBS, e eu vou poder tomar crédito desse cara. Vamos fazer a conta para ver se compensa você entrar no regime híbrido ou não? Porque eu estou interessado nesse crédito aí que você pode me conferir. O pessoal está falando, e isso tem escrito em alguns lugares, que se você ficar no Simples Nacional, quem compra não vai poder tomar crédito. Não é o que determina a lei. A lei fala assim, ó, vou imaginar que a gente já está aqui em 27. Eu vou comprar do Balan. E o Balan está no Simples Nacional, ok? Eu posso tomar crédito do IBS que foi pago dentro do regime unificado? Posso, mas naquele percentual bem pequenininho que é conferido pelo Simples. É um valor muito pequenininho, é diminuto em relação ao valor que você vai poder me dar de crédito se você optar pelo regime híbrido. Ok? Ficou claro, pessoal? O que vai acontecer aí, a gente até estava conversando esses dias, né? Estava conversando com o Leitner sobre isso. O meu barbeiro veio com essa questão para nós, né? Veio para mim, veio me questionando. Eu falei: o que vai acontecer é o seguinte: se em algum lugar dessa escala alguém não tiver enquadrado, não tiver pagando, alguém tiver de alguma maneira, sei lá, dando uma puladinha, e o outro da sequência quiser tomar esse crédito, eis aonde vai ter a quebra, né? Eu vou, não, cara, mas peraí, eu também quero tomar, porque eu tenho direito e tal. Então, assim, as pessoas vão meio que ser convencidas a pagarem para poder ceder o crédito para o próximo da fila. Exato. A mensagem aqui é essa mesmo, tá, Balão? É a tendência que a gente observa e a gente já presenciou discussões dessa natureza. Aliás, desse tema especificamente em grandes clientes que a gente já atende, do seguinte: puxa, eu vou dar uma olhada aqui nos meus parceiros, né? Time de supply geralmente faz isso, né? E ver se esses caras não optam pelo regime híbrido, porque eu quero tomar crédito de BS-CBS. No mínimo, ele vai ter que demonstrar para mim numa conta que, para mim, no bottom line, né? É mais vantajoso para mim ele permanecer no Simples. Porque por mais que ele tenha uma tributação menor no Simples, eu não posso tomar crédito de nada aqui, ou de quase nada. Talvez ele aumente um pouquinho a carga tributária dele, e isso pode ser, inclusive, repercutido no preço, porque a gente está falando de tributo sobre consumo, mas quando eu tomo crédito, do bottom line, para mim, é melhor, né? Uma perspectiva financeira. Meu custo fica menor. Numa conversa informal, né? Num evento aqui em casa, a gente estava conversando e o pessoal tem fábrica e tal. Não, então eu não vou pagar nada. Aí o outro, não, eu quero que se dane, não vou pagar e tal. Então, mas só que vai chegar uma hora
que isso aí não vai se sustentar. Talvez seja exatamente esse o intuito, né? E vocês têm até 2033, porque beleza, hoje você não vai pagar, então tudo bem, amanhã eu vou comprar sem nota e vai e tal. Só que vai chegar uma hora que isso aí vai ficar insustentável e as pessoas que vendem sem nota, elas vão ficar cada vez menos, né? Vai ter cada vez menos empresas, fábricas e distribuidores que vêm, porque todo mundo vai querer buscar o crédito. Acho que essa é a intenção, né? Você sabe que quando a gente abre lá, né, o site da reforma, os próprios, já desde os projetos de lei, esse é um dos princípios da reforma: transparência, outro, conformidade, né? Isso tudo redunda o quê? Na redução desse volume de empresas ou de potenciais contribuintes que não querem pagar tributo. Então, vai ter aqui um movimento forçado, né, de formalização. Ok? Então, vamos lá, gente. Importante segundo slide aqui. Sabe aquela continha que a gente falou aqui, ó? Novas incidências. Eita, mas parece que aumentou a receita bruta, tal. Isso tudo tem que ser analisado de maneira combinada sob a perspectiva do nosso cliente. Potencialmente o cliente B2B, que é a empresa que vai estar de olho no meu crédito. Eita, mas eu peguei a nota do cara aqui, não tem crédito. Será que vale a pena ainda eu continuar comprando dele? Será que, por mais que ele aumente um pouquinho o preço dele, porque ele optou pela CBS, mas quando eu tomo crédito, será que o meu custo não fica menor? Essa provocação aqui é central. Ok, pessoal? Avançando. A gente tinha falado aqui rapidinho sobre o que? Apuração assistida. Aqui é só uma demonstração bem objetiva de como que vai funcionar. Então, hoje, como a gente falou lá, né? Poxa, comprei aqui o meu grampeador, tá aparecendo? Aqui tá aparecendo. Aí eu registro aqui, ponho o crédito no bolso, ponho o débito no outro bolso, final do mês eu vou lá e apuro, emito uma guia e pago, né? Isso tudo hoje está na mão do contribuinte, né? Eu tenho que pegar a nota fiscal, escriturar no livro digital, né? O famoso SPED. Aí a minha nota de saída também, emito lá minha nota fiscal XML, registro também no meu SPED, faço apuração no final do mês, vejo lá se tem algum ajuste, né? Alguma devolução, alguma mudança de preço de transação e vou lá e recolho para o fisco. Com a reforma, o que foi idealizado é alguma coisa mais ou menos assim. DFE aqui é documento fiscal eletrônico, nota fiscal, conhecimento de transporte, ok? Quando esse cara for emitido, dentro dele eu já vou ter uma chave de leitura da transação, que vai falar para mim quem que é o destinatário, meu cliente, né? Qual que é o produto, qual que é a tributação correspondente, qual que é o estado, qual que é o município que vai receber. Isso vai ser convertido num registro de operação de consumo, ou ROC, ok? Aqui tem mais ou menos a carinha de como está lá no portal, tá? Esse cara vai entrar no motor de regras. Vocês devem ter visto, né, no dia que o presidente Lula foi sancionar a Lei 227, o centro de controle, né, da Receita, do Comitê Gestor, é uma coisa bem sofisticada, teve um investimento representativo, segundo o que foi divulgado pelas autoridades, né? Isso vai ficar disponível em nuvem e pode ser consultado pelo portal, né? Isso aqui é mais ou menos a carinha do portal. Tem um simulador de cálculo, simulador de split payment, base para consulta de legislação, por aí vai. Tem uma funcionalidade de calculadora e no final do dia, quem vai te propor uma apuração dos tributos, já com esse offset de débitos e créditos, é o próprio fisco, ok? Então, aquela apuração que você fazia na munheca, ela vai ser proposta para você, ela é assistida que você pode contestar alguma coisa ali, estão saindo agora as cartilhas, né, da apuração, mas isso aqui tudo já vai ser proposto pelo fisco. O pessoal tem perguntado, Zé, e o departamento fiscal, será que ele vai diminuir? Talvez seja um pouco prematuro a gente vai falar que sim, porque a gente vai ter essa transição aqui de bastante tempo, né? Até 32 ainda tem ICMS, mas chegar lá em 32, se está tudo na mão do fisco, talvez eu tenha que investir aqui em tecnologia para eu fazer uma conciliação dessa apuração assistida e trabalhar em cockpits de controle, né? Em vez de ter um headcount grande de gente para fazer o registro e a apuração de tributos. Ok? Passando rápido aqui, chegamos nele. Agora já até deu um frio na barriga aqui. Eu fiquei com medo só de olhar. Vamos lá, pessoal. É para fechar com chave de ouro? Vamos tentar interpretar essa bagunça aqui que eu fiz propositalmente. O Lightner até ajudou a gente aqui sugerindo a inclusão dos números para a gente conseguir identificar legal. Vamos entender o que é o tal do split payment, pessoal.
vamos admitir a seguinte cadeia aqui, ó. Eu tenho uma indústria, vamos interpretar junto, tá? Eu tenho uma indústria que vende para um atacado, que vende para um varejo, ok? Hoje, quando a indústria vende, por exemplo, o nosso grampeador para o atacado, o que vai acontecer? Eu vou pagar a indústria, ok? Vou tomar crédito independente de eu pagar. Então, vamos lá. O Balan vendeu para mim esse cara aqui. O Balan Indústria vendeu para mim o grampeador. Quando eu receber a nota do Balan, eu vou registrar esse crédito do CMS, porque entrou a mercadoria aqui para mim, no meu estabelecimento, no estabelecimento José Roberto Atacadista, eu já registro o crédito de imposto aqui, ok? Como que isso vai ficar com o split payment? Vai funcionar assim, ó. Vamos imaginar que o valor do produto seja 100, ok? E vamos imaginar que eu tenho aqui um IVA dual de 27, ok? Quanto que vai ser o valor total que eu vou ter que pagar? 127, lembra? Base de cálculo, mais os tributos, o IVA dual, somando tudo aos 127. Aí eu vou fazer o pagamento, ó, acompanha comigo aqui, ó. Eu fiz o pagamento desse 127 aqui na transação 1. Eu vou fazer esse pagamento aqui, por exemplo, por Pix, ou por TED, ou por DOC. A instituição financeira responsável por processar o pagamento, sabe o que ela vai fazer? Ela vai olhar nesse cara aqui, ó, no ROC, e ela vai falar assim, eu recebi 127, mas desses 127, 27 é do comitê gestor e da Receita, os monstrinhos CREC e CROC, ok? E a diferença, o 100, é o valor do produto. E vai direto aqui para o Balan, ok? O que vai acontecer, pessoal? O crédito aqui, ele não é mais quando entra o produto no meu estabelecimento. Ele se dá pela compensação financeira, reconhecida pelo Comitê Gestor e pela Receita Federal do Brasil. Eita! E agora, Zé? Quer dizer, então, que eu vou poder tomar o crédito assim que acontecer o pagamento? Exatamente isso que a gente está falando. Ok? Tem outras formas de acontecer esse pagamento que a gente vai explicar, mas é assim, vamos ver como é que vai ficar agora na revenda? Aí, o Zé Roberto Atacadista vai vender para o Leitner Varejista, para a lojinha de armarinhos do Leitner lá no Brás, ok? Vamos imaginar que, de novo, eu coloquei aqui uma margem de lucro de 50, né? Eu comprei por 100, estou vendendo por 150. Vou imaginar que eu tenho o IVA dual aqui de 40. O valor total que o Leitner vai pagar é 190. Quando ele pagar os 190, acompanha comigo aqui, a instituição financeira ela já vai olhar, com base no ROC, quanto que vai para os monstrinhos CREC e quanto que vai para mim. E aquele crédito de 27 lá, que o fisco me concedeu pela compensação financeira? Lembra que todo final do mês eu tenho que fazer a apuração? Na verdade, quem vai fazer essa apuração assistida é o fisco. Ele vai pegar os 27 de uma compra que eu fiz, base ampla de créditos, ok? E vai conceder como crédito para eu abater do quê? Dos 40 da minha transação. Ok? Então, o que muda com o split payment, pessoal? O crédito está vinculado à compensação financeira e não mais à entrada da mercadoria. Isso tem sido, dos projetos que a gente tem de reforma tributária, um dos principais pontos que a gente tem discutido com os nossos clientes. Principalmente aqueles caras que têm clientes que atrasam, que atendem a licitação, às vezes o empenho, o pessoal demora para pagar o empenho, tá? Então, isso aqui é super importante. Zé, o que é isso aqui que você botou aqui? Precisa de conciliação. Pensa no seguinte, pessoal, vamos imaginar que o Balan vendeu para mim no dia 27 de janeiro, hoje, tá? 27 de janeiro. Inclusive é meu aniversário, viu, pessoal? Aí o que acontece? Eu não vou pagar dentro de janeiro. Eu vou pagar lá no dia 20 de fevereiro. Como é que fica, hein? Acontece o seguinte. Eu vou tomar o crédito só no pagamento? Depende. Sabe o que a lei fala, gente? Ela fala assim, Balan, você vai receber só em fevereiro, dia 20 de fevereiro, ok? Mas você não tem que fazer uma apuração mensal? Você tem que fazer uma apuração mensal que sou eu que vou fazer para você, tá bom, Balan? Eu já vou botar uma continha para você pagar dessa operação aqui no dia 31 de janeiro, no final do mês de janeiro. Pode ser, então, que quando eu pague e que aconteça essa divisão aqui dos valores, você já tenha recolhido
esse valor de IVA dual. E quem vai fazer esse offset, igual uma continha de banco, né? Você vai abrir ali e vai ter o extrato daquilo que já foi pago. Pô, mas pagou 2 vezes aqui. Tudo bem, vai ficar como um crédito para a apuração do balanço. Quem vai fazer isso de maneira automática é a Receita. Você vai confiar? Eu confiaria, mas nos primeiros meses eu faria no mínimo uma conciliação, para ver o que ele está me dando de crédito, independente do pagamento a prazo. Ok, pessoal? Então, importante, mudou o eixo de reconhecimento do crédito, não é mais na entrada, é na compensação, mas pode ser que nas transações a prazo, que eu tenho que recolher no mês seguinte, não vai acontecer split payment, o próprio fornecedor já vai pagar. Ainda assim, o fisco vai reter e vai fazer um encontro de contas aqui. Fechado, gente? Isso aqui é bem difícil para a gente explicar no tempo que a gente tem. Mandem perguntas para a gente depois responder, mas a grande mensagem é, pessoal, não é mais na entrada só, ok? Eu vou falar aqui, a gente tem grandes clientes que a gente atende que a gente, assim, costumava faturar receber no dia 10, dia 5, tá todo mundo pagando a gente dentro do mesmo mês. Estamos entendendo que um dos motivadores é o quê? Não ficar à mercê dessa compensação que pode ser reconhecida pelo fisco na apuração. Fica o crédito totalmente vinculado à transação financeira, porque o meu serviço vai dar crédito para os meus clientes. Então, se ele conseguir deixar tudo dentro do mesmo mês, pagou, já registra o crédito. Entendeu? Aí pode falar, Latino, depois eu falo. Pode falar. No caso de uma empresa, por exemplo, do Simples, que tenha adotado lá o regime híbrido, né? Então, hoje, deixa eu ver se eu entendi, hoje ela está acostumada a pagar os impostos dela religiosamente lá todo dia 20. Se eu entendi corretamente, essa mesma empresa, se ela estiver mais lá para o final da cadeia de valor econômico, que é o atacadista, ele já vai estar recolhendo esse imposto no ato da emissão da nota fiscal. Onde antes era pagamento do imposto do dia 20, ele agora já vai ter isso recolhido diretamente via split payment, é isso? Se a gente fizer a opção, vamos imaginar que eu sou simples hoje, tá? Aí chegou aqui em 27, toma cuidado que essa opção aqui ela tem que ser feita até setembro, tá? Certo. Chegou aqui em 27, eu me mantive no simples, nada mudou. O meu recolhimento continua sendo no DAS. Não muda nada. Agora, se eu for para o regime híbrido, que aí eu tiro o EBS e o CBS de dentro do Simples, aí eu caio nessa regra geral aqui, bicho. Tem até não vou falar aqui que é muito sofisticado, não que é sofisticado, é chato, não vai ter tempo para falar, mas tem até um tal de split payment simplificado, tá? Mas se aplica mais nas vendas para B2C, que muda um pouquinho, mas vamos partir para a regra geral. Eu, fazendo o regime híbrido, no que pertine a CBS e IBS, eu caio nesse sambalelê aqui. Ou seja, vou conceder créditos no pagamento, ok? E vou receber crédito. Eu também, se eu estou no regime regular, eu vou poder dar uma crédito também, né? Eu também vou receber créditos no pagamento. Ok? A piada pronta aqui é que o regime de split payment simples é complexo de explicar, né? A grande mensagem é, gente, o crédito não é mais na entrada do bem. É na compensação financeira, porque o cara já vai receber automaticamente ali, os caras, né, o valor do tributo. Ponto. A lei, ela fala assim, você vai poder tomar o crédito quando tiver o pagamento do tributo. Ele usa um outro termo técnico, né, que é a extinção do débito, né, mas basicamente o recolhimento efetivo do tributo. Então, aconteceu o recolhimento efetivo, seja pela instituição financeira, no split é dividir, né, na divisão dos valores, ou seja, no final do mês, por um valor que a própria Receita me propõe, a partir dali eu tenho o direito de ligar o crédito para mim. E okay? Esse ligar o crédito, ele obviamente ele vem vinculado com a capacidade de emitir a nota fiscal. Emitiu a nota fiscal é o fato gerador do crédito, mas esse crédito ele é imediatamente resgatável a partir do pagamento ou tem um prazo para poder usar o crédito? Tem uma carênciazinha aqui desse reconhecimento, inclusive desse valor aqui que vai ser recebido, de até 3 dias, tá? Até 3 dias. Tá? A gente está esperando aí que vai ter alguma coisa em termos de regulamentação que pode mudar isso daí. Tá. Nesses 3 dias, o recurso está com o comitê gestor, ou seja, está com o governo. Está com o comitê gestor. Exato. E a pergunta, talvez, eu acho que eu já sei a resposta, mas eu quero fazer a pergunta ainda assim.
haverá alguma correção de juros desse capital de giro de 3 dias ou vai vir exatamente o valor de face? Não, vai vir o valor de face. Ou eu até agora não. Ninguém identificou ainda essa correção dos 3 dias. Que Ok? beleza. A gente imagina que esse prazo. Eu estou falando que está na lei, tá? Está lá até 3 dias, se não me falha a memória, mas assim, a gente entende que isso aí, à medida que o sistema for. Fazer um trocadilho aqui do interior, que eu estou no interior, né? Isso aqui é como se fosse uma carroça de abóbora, né? Você coloca as carroças da abóbora e à medida que a carroça vai andando, as abóboras vão se acomodando. A gente entende que com o passar do tempo, né, conforme isso tenha sido praticado mais e mais vezes, esse tempo pode ser diminuído, né? Os meios de pagamento vão ser agilizados, então... Mas respondendo objetivamente, pode ser que o governo fique 3 dias com a minha grana lá. Eu ia falar de meio de pagamento, o que vai forçar muito a barra de negociação de pagamento à vista, de desconto, porque o cara, ele não vai querer ficar com um DAS bonitinho para ele pagar lá no dia 20, se ele já podia ter resolvido essa história. Aí ele vai preferir, ó, então beleza, então eu vou te dar, sei lá, 5% de desconto, e aí a história já entra, porque daí eu já vou ter esse crédito, e o cara já vai recolher lá na frente. Exato. E, ó, Balan, isso é super importante. O cara fala assim, pô, Zé, mas e se eu pagar pelo Pix? Bicho, se eu fizer uma transação, uma venda de produto ou de serviço que tiver IVA dual, lembra do tal do ROC? Né? Na nota fiscal que eu emitir vai ter esse ROC. Isso vai ser identificado em cada meio de pagamento. Inclusive, até pegando um gancho aqui, hoje, notas de débito e notas de crédito, né, que a gente usa como recurso de natureza contábil administrativa, esses caras vão virar XML. Então, assim, ó, Balan, eu te vendi aqui uma garrafa de água, tá? Aí, vamos imaginar que chegou pela metade. Você fala, Zé, você me cobrou 100, mas chegou pela metade, vou pagar só 50. Vou ter uma redução do valor da transação. Antes, era um perereco isso aí para a gente ajustar. Tinha que falar para mim que recebeu menos, mandar uma declaração para eu arrumar na minha apuração. Com o advento da reforma, por mandar ali uma nota de débito, nota de crédito para você, a gente já ajusta com base no ROC, que vai estar na nota. Você vê que a governança aqui da informação ela é muito fina. E aí a gente vai conseguir vincular toda essa transação aqui de consumo. Okay? Eu acho que agora você foi falando, aí a cabeça minha foi andando, foi indo e já passei para outro nível. Aí você falou do split simples, né? Simplificado, né? Porque daí eu cheguei aqui no varejo. Cheguei, e aí eu lembrei, por exemplo, que hoje mesmo eu tive que passar numa farmácia dessas de rede, aí a moça já fala assim, a nota vai por e-mail. Então ela já tem lá os meus dados, meu CPF, tudo e tal, e ela já manda a nota por e-mail. E aí, acho que você falou que é meio complexo, talvez a gente não consiga falar hoje, mas aí a gente marca um outro dia. Mas esse outro nível, por exemplo, sei lá, é uma nota paulista turbinada, né? Sim. Gente, por trás disso tudo aqui, a gente está focando muito aqui naquilo que pode mudar o posicionamento ou até, né, evitar que as empresas ruam, tá? Objetivamente é isso, porque essa reforma aqui ela não é só de tributos, não. Isso aqui é uma mudança de cultura, uma reforma de negócios mesmo, tá? Não tô querendo amplificar aqui o que a gente está falando, não. A gente está focando bastante em cálculo, né? Em percepção das mudanças aqui em grandes níveis. Mas o que está por trás disso aqui é uma mudança de cultura em termos de governança mesmo. Gente, tudo vai ter nota, tudo vai ter um registro de operação de consumo por trás e vai estar tudo vinculado a essa chave que é esse ROC. Todas as transações de pagamento que vão ser processadas pelos meios ou não, tá? Basicamente, o que vai ficar de fora aqui é se você falar assim, pô, Zé, vou te pagar na grana. Vou te pagar na grana. Aí tem um recurso da gente emitir a própria guia, né? Porque se você me pagar na grana, não quer dizer que você não vai me emitir nota, né? Quando você emitir a nota, vai ter o quê? O ROC lá, registro de operação de consumo. Aí vai ficar batendo lá na apuração assistida. Bicho, tem aqui o ROC sem pagamento. Vou te cobrar, hein? Aí a gente vai ter que emitir uma guia avulsa para pagar, entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um conhecido, uma lojinha de autopeças que não tem, acho que nem computador no balcão. E ele banca tudo no dinheirinho, vai bancando no dinheirinho. Mas vamos supor, esse distribuidor do meio, ele comprou, por exemplo, uma peça da indústria e ele revendeu aqui por 150. Ele vai ter que... Ele tem os 40 e vai gerar o crédito por detrás. Ele também vai querer o dele.
Por isso que ele tem que formalizar o negócio. Exato. Inclusive, eu diria mais, o Balanço, se ele não formalizar, eu não transaciono com ele. Exato, e aí é isso, o cara fala assim, ó, beleza, não vou vender para você, você vai pagar em dinheiro, você pode pagar quando você quiser, cara, mas se você não der a nota, eu não vou vender mais pra você. Se a gente desdobrar essa apresentação, vale a pena, inclusive, quando a gente está falando bastante de governança, a gente falar do Instituto da Nota Fiscal Inidônea, tá? O que é a nota fiscal inidônea? É quando você, fala aqui em grandes contornos, tá? Quando você simula uma operação, quando você usa um documento fiscal para mais de uma transação, tá? Quando tem fraude, tem dolo ali na prática de alguma traquitana para você reduzir ou não pagar tributo, tá? E isso é um instituto que já vinha sendo usado há bastante tempo, a gente faz perícia contábil aqui na empresa, isso é fonte de bastante auto de infração, a gente tem alguns casos de, você não vai poder tomar crédito porque a nota fiscal do seu fornecedor é inidônea, olha só. E aí, cara, a lei nova, essa lei da reforma tributária, ela pegou lá esse Instituto das Leis Antigas e manteve, falou, continua aqui a questão da nota fiscal idônea. Você vai ter que trabalhar em cadastro para nota você garantir que o cara que está transacionando com você, ele está fazendo certinho o enquadramento, está gerando o ROC, o pagamento está certinho, tá? Então, por isso que a gente, de novo, né, assim, mais um exemplo para falar o que está por trás desse cara aqui, é todo um conceito de governança e formalização. 10 cargas com a mesma nota, né? Se pegar uma, depois a gente negocia multa. Quanto disso? O meu sócio costuma falar que é a tal da contabilidade criativa, mas vamos lá. Não, manda as 10 com a mesma nota, pegar, a gente vê depois. Ok, pessoal? Então, split payment, de novo, o que a gente tem que ter em mente aqui? Vai mudar a regra de crédito. Vai estar associada ao recebimento pelo fisco, esses carinhas feiosos aqui, do dinheiro. O recolhimento do tributo. Aí eu vou poder tomar crédito. Hoje não é assim. Hoje eu recebi, eu posso tomar crédito. Ok? Finalmente aqui, a gente falou de bastante coisa, né, gente? Vamos lá, rapidão, só repassar. Vai ter tributo novo, vai substituir, novas incidências, base ampla. Eita, caramba, vai mudar aqui o conceito de receita bruta. Pode ser que eu tenha um enquadramento diferente, pode ser que aumente a minha base. Eliminação de benefícios fiscais, simples vai ser mantido. Quando que vai mudar? Opa, vai mudar em 27, mas eu já tenho que fazer a conta em 26, para ver se vai valer a pena eu optar pelo regime híbrido ou manter minha atividade no Simples Nacional. Então, isso aqui é importante, esse slide. Mais ou menos como é que vai funcionar a dinâmica de escrituração, né? Aqui, esse carinha que a gente já falou, mudança aqui do eixo temporal para registro do crédito, e aqui a gente procura fazer um catch-up daquilo, falei bonito agora, hein? Fazer um resumo aqui daquilo que a gente entende que é importante. 26, pessoal, é o ano de avaliação e preparação. Cara, você vai primeiro, já tem aqui um fôlego, né? Mantenha o recolhimento pelo DAS, porque eu não tenho condição. Eu só vou mudar o recolhimento a partir de 27, mas para eu mudar eu tenho que ter convicção de que é o melhor regime. Então, fazer conta, primeira coisa, simular cenários, identificar o melhor regime, capacitar a equipe, não só contador. Por que capacitar a equipe? Cara, eventualmente eu vou ter que discutir um contrato, certo? De repente eu vou ter que sentar com o meu cliente e falar assim, bicho, pode ser que potencialmente aumente a minha carga tributária, eu tenho que repassar isso no preço. Não é culpa minha que aumentou a carga tributária, é uma condição ambiental, que o governo está aumentando aqui a carga tributária, então tem que fazer isso. Aqueles clientes que são vitais para a empresa, a gente recomenda, inclusive, já antecipar a discussão. Bicho, fiz aqui uma simulação, vai valer a pena eu ir para o regime híbrido ou não vai, tá? Para não deixar isso a Deus dará. Pode ser que o cara lá não tenha o meu cliente sendo um B2B, uma empresa grande, pode ser que ele não tenha ânimo de querer fazer essa conta junto comigo. Falar, não, vamos catofar, vamos tirar todo mundo que é fornecedor do Simples aqui, bicho. Porque não vai dar crédito, fiz uma conta de padeiro aqui, e o fato dele não me dar crédito não vai valer a pena. Então, antecipe, tá? Atualize os sistemas, é importante. Porque se eu for principalmente para o regime híbrido, eu vou ter tributos novos, né? Eu vou ter regras e incidências novas. Como a gente falou aqui, revisa os contratos, ok? Para 27, aqui é o trade-off tributário. A gente tentou colocar aqui a tendência de quanto seria melhor adotar aqui. Olha, manter o recolhimento pelo DAS ou optar pelo regime híbrido, tá? Se você manter o regime pelo DAS,
você mantém a carga tributária proporcional ao seu faturamento, por mais que eu tenha uma troca lá do PIS e da COFINS pelo CBS, vai ficar proporcional ao meu faturamento, ok? O meu recolhimento. Menos burocracia, que eu vou lá só emito meu DAS no final do mês, e principalmente se eu vender no B2C. O cara do B2C vai tomar crédito? Não vai, né? Então, assim, em tese, para mim, assim, eu consigo repassar esse custo tributário. Agora, o regime híbrido, não. A gente tem que considerar, principalmente se eu vendo para outras empresas, principalmente empresa grande que toma créditos, né? Eu tenho que considerar essa possibilidade. E em que sentido? Porque eu posso permitir crédito para esses meus clientes. Então, esse ano de 26 é o ano de fazer conta. Tem que fazer opção lá a partir do último trimestre. Ok, faça conta, simule, converse. É um ano de planejamento mesmo, preparação. Ok? Para chegar lá em 27, está tranquilo, com todos os aspectos relacionados a essa mudança de tributação dominados, com tranquilidade. Ok, pessoal? Acho que avancei um pouquinho no tempo aqui. Alguém tem alguma dúvida? Legal. Assim, primeiro, Zé Roberto, agradecer aí pela verdadeira aula que você nos deu nessa live, né? Eu acho que tem muitos pontos aí que imagino eu que, independente do regime tributário, quem está no regime normal, quem está no simples, talvez não tivesse ouvido falar ainda, e acho que principalmente, aí queria ouvir um pouco também o Fernando e o Alfredo, mas assim, acho que o principal ponto que eu levo daqui hoje é que assim, não adianta esperar começar a valer para fazer escolhas. E as escolhas são de grande impacto para a empresa, não só no aspecto fiscal e tributário propriamente dito, mas também no aspecto financeiro. Né? Então, assim, não dá mais para ficar esperando, não, depois eu vejo isso. Não, depois já é tarde demais, né? Alfredo e Fernando, o que vocês nos comentam? Basicamente, o que eu vejo, né, é chamar atenção com relação a não é uma questão contábil ou jurídica, né? É uma questão que envolve o negócio. Então, essa questão de negociação, de preço e de custo precisa ser bem analisado e, obviamente, não ficar esperando, né, quando setembro chegar, porque, de repente, quando chegar, você pode não ter feito ainda todos os cálculos, pode não ter olhado tudo, tem legislação, como o José Roberto falou, que ainda está por vir, né? Então não dá para ficar esperando. Então, a chamada geral, que eu compreendo e agradeço a apresentação do José Roberto, é exatamente isso, chamar a atenção que nós estamos falando com vários profissionais de várias áreas, né? Isso mexe muito com a área de vendas, com a área comercial, né? Não é única e exclusivamente uma tarefa da área financeira, né? Então, esse é o recadinho que eu vejo que é importante a gente ressaltar. Fala, José. Só uma breve incursão, Alfredo, muito bom isso que você colocou. Nos projetos que a gente tem discutido a reforma não só com o departamento contábil e o departamento tributário, mas com o time de supply, para falar para o cara, olha, vai ter um crédito novo aí. Então, gerando calculadoras até para o cara fazer essa comparação de regimes dos clientes, com o departamento de vendas, com o departamento regulatório. A gente tem um cliente grande aí que produz medicamentos, teve uma alteração representativa aí, a gente já fez todo o enquadramento dos caras, e aí foi revogada toda a tabela que fala ali da tributação deles. Então, assim, é bonito falar isso, né? Mas, assim, ela é multidisciplinar mesmo, tá? Sentar com o departamento jurídico, ver essas questões, ver as cláusulas, né? Para blindar o negócio, essa potencial mudança. Então, idealmente, tanto as pequenas quanto grandes empresas, é olhar quais são os departamentos que vão ter algum reflexo dessa reforma, que é uma reforma de negócio, não é só uma reforma tributária. Eu gostaria de agradecer e eu vou enaltecer não só essa parte de conhecimento, de ser negócio e da reforma em si do assunto, mas eu gostaria de parabenizar o jeito que você conduziu o assunto, Zé Roberto, porque eu vou te falar que, para mim,
que estou na área comercial e tal, e venho, por exemplo, do varejo muito forte. Eu vivenciei muito essa história de manda 10 cargas com a mesma nota, sabe? Eu vivi isso 25 anos da minha vida. Então, assim, para mim era muito complexa essa história toda, né? E eu fui anotando os pontos que você foi falando e tal. Então, além de agradecer a sua participação na live, gostaria de parabenizar o jeito com que você conduziu, porque foi muito assim, eu vou falar de simples, não é simples nacional, mas foi uma maneira simplificada de falar de um assunto que é complexo, e toda hora você ia voltando e ia explicando, e, cara, agradecer a sua participação, foi super legal. Essa parte da governança que o Alfredo citou agora, eu acho que é o ponto que fica mais latente aí, né? Principalmente para a gente que trabalha com consultoria e área comercial, área financeira. A área tributária não é a nossa expertise, porém, não vai ter como fugir disso aí, né? Principalmente para o Leitner, né? Que trabalha mais com essa parte. Então, cara, brigadão mesmo pela participação. Eu acho que quem acompanhou ou vê agora que vai ficar gravado vai conseguir pelo menos ter uma clareada aí nas ideias. Brigadão. Bom, eu agradeço a oportunidade novamente. É desafiador nossa falar do tema, que é um tema com múltiplas discussões, né? A intenção não foi esgotar o tema. Eu fiz de tudo para estragar a noite de vocês. E a gente fica à disposição aí para uma nova rodada. Mas não estragou, não, viu? A minha você deu uma bela ajudada, viu? A minha também não, já ajudou a esclarecer qual é o regime que eu vou escolher. Obrigado pela oportunidade ao Turbo Empreendedor. Uma brincadeira que a gente tem feito nas nossas lives e que eu vou adicionar aqui também, e para quem vai ver depois a live no nosso YouTube do Turbo Empreendedor e para quem participa do nosso grupo de WhatsApp. Então vai aqui um resuminho, bem resumido, de alguns pontos principais que a gente viu aqui hoje com o José Roberto. Então, o dilema da reforma tributária, né? Navegando entre oportunidades e riscos da transição. Uma nova arquitetura que a gente está falando, né? Um passado complexo de ICMS, ISS, PIS, COFINS, e um futuro que, de certa forma, vai ser mais simples, né? Vai ser menos jaboticaba, né? Tão brasileiro, né? Mas é lógico que deram um jeito de colocar algumas peculiaridades brasileiras ali no sistema, né? O IPI que vai ser mantido, mas com algumas diferenças ali por conta da Zona Franca de Manaus, e o já famigerado imposto seletivo, imposto do pecado, que vai incidir sobre bebidas adocicadas, cigarros, etc. A gente percebe que haverá também externalidades, né? Não só tributárias, mas também impactos financeiros e logísticos, né? Toda a questão do fim do ICMS, a transição entre o cálculo por dentro, quando o ICMS fica escondido lá no preço, ou o cálculo por fora, que vai ser o novo IVA dual, arrecadação combinado com a arrecadação no destino, a gente vai ver um gradual fim dos incentivos fiscais e um potencial impacto aí nessa malha logística que hoje tem alguns centros de distribuição muito concentrados em certos estados, né? Sul de Minas Gerais, Rondônia, Itajaí, e vai. A questão que o empresário tem que ter da base ampla de créditos e participar desse sistema e as novas incidências, e olhando para frente, um cronograma que vai agora de 2026 até 2033, com várias etapas. Não adianta esperar começar para tomar decisões. Tem que começar a fazer conta agora, porque em setembro já vai ter que tomar decisão impactando o ano de 2027. Então, assim, um resumo muito resumido. Obviamente, o Alberto trouxe muito mais riqueza de informação aqui. Para quem está no grupo de WhatsApp do Turbo Empreendedor, vai receber uma cópia desse material, bem como a gravação dessa live no YouTube do Turbo Empreendedor. E com isso eu passo a palavra para o nosso querido Alfredo Passos para fazer o nosso encerramento de hoje. Maravilha! Então, com esse resumo do Leitner, queremos agradecer uma vez mais ao José Roberto pela apresentação,
agradecer a todas e todos e lembrando que o turboempreendedor.com.br tem uma live toda semana. Então, agora, vários assuntos do mundo da gestão serão abordados por cada um de nós e também pelos nossos convidados. Então, muito obrigado ao Fernando Balan e ao José Eduardo Leitner, que estiveram conosco. Também a toda a audiência, um abraço, boa semana, Deus abençoe. Boa noite. Até mais.